Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Hoje, como vocês sabem, esse vídeo é patrocinado pela Shopee, então dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo, que ali tem diversos produtos para casa, futebol, beleza e tudo mais. Então dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo, que ajuda bastante no crescimento. Vem falar um pouco hoje sobre contratações e sobre tipos de contratações que não se deve contratar, que se deve apostar principalmente na base. Então, se for para trazer jogador ruim ou mediano para baixo, que aposte na base. Eu tô falando isso principalmente devido a uma sondagem do Inter aí, ao Kaique do Juventude. Jogador, 29 anos, nunca passou por um time grande, tava 6 meses machucado, fez um bom campeonato brasileiro, uma boa Copa do Brasil, eliminou só o Inter e jogou só no Campeonato Gaúcho. Que de resto, jogador bem mediano, bem abaixo da crítica, e ainda mais para substituir o Fernando. Um jogador comum da bola, comum, e tá 6 meses machucado. 6 meses voltou agora a jogar futebol. Jogador que, na minha opinião, não serve para jogar no time do tamanho do Inter, nem Grêmio, nem time algum assim. Tem que ficar no Juventude, talvez conseguir uma boquinha ali no Mirassol e nada além disso, porque ele não tem condição nenhuma de suprir as carências de um grande time que nem o nosso. Nosso time pode estar mal, pode não ter volante, pode ser o Ronaldo de volante, mas a gente errou uma vez, não precisa errar duas. Não precisa trazer um volante que não tem condição alguma de jogar para jogar ao lado do Ronaldo, por exemplo. Fizeram dupla no Juventude. Então já tem que cortar as asinhas do Roger. Não tem que trazer mais jogador do Juventude. Não tem que ter jogador de confiança desse tipo. Só se for para trazer um outro cara para ser titular absoluto. Vamos fazer uma aposta. E mesmo assim é uma aposta cara, porque um cara de 29 anos a gente tem 99% de certeza que não vai dar certo aqui. 99% de certeza. Tirando assim raras exceções de jogadores que conseguiram sair de um time mais ou menos para ir para outro time melhor e se deram bem. Mas de resto, ainda mais um cara que ficou 6 meses parado, aqui não vai dar certo. A gente precisa suprir carências e não ter mais carências e gastar com isso e depois falar para a torcida ainda. Olha só, a gente já supriu a vaga do Fernando com o Kaique e não deu certo, mas agora a gente não tem mais condição de contratar, então não contrata desde o início, não gasta dinheiro com esse tipo de porcaria. Jogador ainda que custa 6 milhões de reais, não gasta dinheiro com esse tipo de jogador. Pega e dá oportunidade para alguém da base. Tem o Luiz Otávio, mas o Luiz Otávio talvez não esteja pronto. Cara, prepara ele, tem 2 meses aí para preparar ele. Tem jogo contra o Atlético Mineiro, tem os jogos do Brasileirão, tenta preparar ele então. Se já estão nessa situação desistente de não conseguir contratar nenhum volante de qualidade, de trazer alguém que consiga suprir de forma real a falta que o Fernando vai fazer nessas oitavas de final, bota o Luiz Otávio, bota da base. Assim como botaram o Ricardo Matias, daqui a pouco mais o cara consegue se habituar e consegue jogar. Pelo menos eu duvido que ele vai dar menos resposta do que esse jogador de Juventude, do que o Kaique do Juventude. Eu duvido que ele vai dar menos resposta do que o Kaique do Juventude, pois é um cara que, tipo assim, um é uma jovem promessa e outro é um cara que já rodou por 1000 clubes no Brasil e nunca conseguiu se confirmar. Pelo menos, se for os dois para dar a mesma resposta, a gente escolhe mais barato aquilo que está em casa e aquilo que provavelmente não vai ter esse mesmo gasto. Muito pelo contrário, pode ainda gerar um lucro para o Inter futuro. Que vamos supor, se der certo, se o Luiz Otávio der certo, se jogar bem, se conseguir ter uma boa sequência, conseguir mostrar um bom futebol, daqui a pouco mais, aí pegando o Flamengo, o Fluminense, consegue se destacar nessas duas partidas, é dinheiro futuro no bolso do Inter. E é menos 5 milhões gastos aí pra juventude, para jogador mediano que tá um ano parado, 6 meses parado, sei lá, que não tem condição alguma de jogar no time do Inter. Então dá opção para base, assim como fez com o Ricardo Matias, assim como fez com o próprio Gabriel Carvalho ano passado, colocando para jogar, colocando para atuar no time do Inter. E o Inter, com esse pouco tempo que ele jogou, o time do Inter conseguiu faturar 22 milhões de euros. Talvez ele fosse o super craque da base do Inter, talvez não fosse tudo aquilo que a gente esperava, talvez ele pudesse desempenhar o futebol melhor, talvez ele... Mas o Inter conseguiu 22 milhões, não gastou nem metade de 5 milhões para formar esse atleta, desde o início da base até hoje. E daí, então, se for para dar essa opção de contrata um bagre do Juventude ou
moldam da base em 2 meses para tentar ser o suficiente para a gente passar de fase, melhor moldar o da base. E chega de apostar em bagre, cara. Chega de apostar em bagre. Se for para isso, então não aposte em ninguém. Tá gastando dinheiro à toa. E é isso que indigna o torcedor, porque já não basta a gente não ter dinheiro para contratar jogadores de qualidade. Daí o pouquinho que tu tem ali que daqui a pouco mais tu pode juntar um dinheiro, que tu pode fazer alguma coisa ou outra, uma movimentação outra mais importante, até mesmo pagar uma luva daqui a pouco mais de um jogador que tá livre no mercado, que é um bom de bola. Tipo, pô, tem o Thiago Mendes que tá sem clube. Tem o William Arão que tá sem clube. São 2 jogadores melhores. Eu não digo assim que são talvez o suficiente, são aquelas primeiras escolhas minhas, são as minhas primeiras escolhas, mas são jogadores que eu tenho muito mais confiança. Inclusive o Ilharão tem a mesma idade do Kaique, o próprio o Thiago Mendes tem 32, 33 anos, então não é uma diferença tão grande assim. E são jogadores que a gente tem uma confiança maior, que podem chegar, podem jogar uma bola melhor, podem dar uma resposta assim como o Fernando vinha dando. Ou se não tem dinheiro, se só tem esses 5 milhões para dar por essas porcarias de jogadores, assim como deram para Baralhas, assim como deram para outros jogadores porcarias que a gente vê por aí, então que aposte na base. Aposta na base e vamos tentar montar um time com a base. Sobe vários guri da base, vamos tentar montar um time com os guri da base para ganhar do Flamengo, já que não tem condição para contratar ponta. E se for para contratar ponta igual essas porcarias que o Inter contrata ultimamente, que é Marcos Guilherme, nesse nível aí de Marcos Guilherme, de até mesmo nada contra o Tabata, ainda às vezes joga um pouquinho mais ou menos, mas igual uns ou outros aí que a gente vê que o Inter contrata, um volante igual Ronaldo, porcaria, igual um zagueiro tipo Cleiton Sampaio, esse tipo de jogador, então melhor apostar na base. Melhor apostar na base e fechar a casinha ali, tentar o resultado e rezar, né? Rezar que é o que nos resta, já que dinheiro não tem, a gente não tem investidor, não tem nada para dar aquele ânimo a mais, né, pro torcedor. Pô, vamos lá, sou um investidor, por exemplo, Elusmar, pô, vai investir, sei lá, 100 milhões nessa janela do Inter aí pro Inter, pô, ter alguns jogadores, conseguir contratar um jogador nível Fred, conseguir contratar um ponta nível Rinestrosa e depois tentar talvez um Rafael Tolói, tentar talvez um Hernani, uns caras assim que não são tão caros assim para trazer e daí conseguir montar um time pelo menos o suficiente para aguentar o Flamengo, para conseguir passar de fase, mas não é isso que vai acontecer, não é isso que a gente tem, não tem essa esperança que que alguém vai poder chegar ali e né, pagar para suprir essas carências do nosso clube. E então é isso, né, pessoal? É isso, essa é a minha opinião sobre o Kaique. Não tenho nada contra ele, mas não dá. Eu não acho que seja jogador pro time do Inter, eu não acho que seja jogador para vestir a nossa camisa, ainda mais tendo umas oitavas de final aí pra gente disputar contra Flamengo e contra Fluminense. É esse o meu vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreva no meu canal e não deixa de curtir as ofertas aí da Shopee também, que ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Até mais.